Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson de novo, agora começando a nossa segunda unidade da disciplina de Arbitragem e Mediação Internacional. Gente, vamos começar pelo ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem. Nesse ponto, a gente vai analisar três tratados. Primeiro, a Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, assinada em Nova York em 1958 e ratificada pelo Brasil em 2002. A Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada no Panamá em 1975 e ratificada pelo Brasil em 1995. E terceiro, a Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Comerciais Internacionais, resultados de mediação, assinada em Singapura no ano 2018 e que foi assinada pelo Brasil em 2021, estando em processo de ratificação. Quando eu gravei esse vídeo, agora em outubro de 2024, esse último tratado, a Convenção de Singapura, ainda estava em trâmite, ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, então está em trâmite lá. O artigo 1º, parágrafo 1º da Convenção de Nova York, de 1958, repare que o Brasil só aderiu a ela em 2002, define que ela será aplicada ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras proferidas no território de um Estado, que não o Estado em que se intencione o reconhecimento e execução de tais sentenças, oriunda de divergência entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. A Convenção será aplicada igualmente às sentenças arbitrais não consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento e sua execução. Resumindo aqui, essa Convenção de Nova York, ela foi criada justamente para regulamentar a questão da aplicação da arbitragem internacional e do reconhecimento dessas arbitrais em países estrangeiros. A lei de arbitragem de 1996, a lei Marco Maciel, que a gente estudou na unidade passada, ela reproduz muito do conteúdo da Convenção de Nova York. E repare que o Brasil só aderiu depois, né? O artigo 1º, parágrafo 2º da referida convenção estabelece que se entende por sentenças arbitrais não só as sentenças proferidas por árbitros, nomeados para cada caso, mas também aquelas emitidas por órgãos arbitrais permanentes aos quais as partes se submetam. Então, aqui ela abre espaço tanto para a arbitragem individual, quanto também para os órgãos, como as comissões de arbitragem, que a gente tem Brasil afora, inclusive em Caruaru. No parágrafo 3º do artigo 1º da Convenção de Nova York, 1958, especifica que quando da assinatura, ratificação ou adesão à presente convenção ou da notificação da extensão nos termos do artigo 10, qualquer Estado poderá, com base em reciprocidade, declarar que aplicará a convenção ao reconhecimento e execução de sentenças proferidas unicamente no território de outro Estado signatário. Poderá igualmente declarar que aplicará a convenção somente a divergências oriundas de relacionamentos jurídicos, sejam eles contratuais ou não, que sejam considerados como comerciais nos termos da lei nacional do Estado que fizer tal declaração. Então, aqui são algumas restrições que permitem aos estados em relação à aplicação do território e também à área, né? Se vai ser para citas comerciais exclusivamente, se vai ser para outros. Então, aqui se dá uma certa autonomia para os estados que vão aderir ou ratificar essa convenção. Lembrando, é a partir da ratificação e da adesão, na verdade, a adesão sempre tem uma ratificação, que um tratado ele entra em vigor perante um estado membro. E ratificação não é a mesma coisa que aprovação interna, ela ocorre depois. A aprovação interna ela ocorre, lembrando aqui a questão de direito nacional público, através do parlamento do país. Depois, o Poder Executivo ratifica através do depósito de uma carta de ratificação junto à outra parte do Estado ou a um depositário. O artigo 2º, parágrafo 1º da Convenção de Nova York, em 1958, determina que cada Estado signatário deverá reconhecer o acordo escrito pela qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem todas as divergências que tenham surgido ou que possam vir a surgir entre si no que diz respeito a um relacionamento jurídico definido, seja ele contratual ou não, com relação à matéria passível de solução mediante arbitragem. Esse acordo que as partes escolhem, então, através da Convenção de Nova York, vai consolidar aquilo que a legislação brasileira hoje traz, ou seja, se as partes escolherem a arbitragem como meio, através do acordo escrito, a cláusula arbitral, o compromisso arbitral, que a gente já estudou na unidade passada,
Isso afasta, por exemplo, a intervenção do Poder Judiciário. No artigo 2º, parágrafo 2º, explica que se entenderá por acordo escrito uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem, firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou telegrama. É até um pouco informal, né? Eles aceitam, para fins de acordo escrito, uma cláusula que esteja dentro do contrato ou até mesmo aquilo que for decorrente de troca de cartas, de telegrama, que na época havia, hoje não há telegrama, mas há e-mails, né? O telegrama era emitido através dos correios. E era uma espécie de carta que chegava no mesmo dia. Eu tenho que explicar o que é telegrama para vocês, né? Tá certo. O artigo 2º, parágrafo 3º, regulamenta que o tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com relação a qual as partes tenham estabelecido acordo, nos termos do presente artigo, a pedido de uma delas, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo, sem efeitos, inoperante ou inexequível. Aqui visa justamente que o Poder Judiciário dê prioridade, né, para os acordos arbitrais. Então, havendo uma cláusula arbitral, o contrato, então, esse juiz encaminha diretamente para o árbitro, né? Então, isso aqui não havia, no direito brasileiro era impensável. Bem, pessoal, aqui encerramos mais um ponto, né? Uma videoaula da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional, agora especificamente em relação ao ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem. A gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Estou sempre à disposição de vocês, como sempre. Tchau.